Sejam bem-vindos ao canal Nosso Podcast. Estamos trazendo mais um vídeo para vocês. É isso aí, gente. Deixe seu like, compartilhe os vídeos e se inscreva no canal. Gente, é o seguinte. Nós estaremos trazendo para vocês aqui em primeira mão um estudo básico, simples, sobre uma das personagens da Bíblia Sagrada, muito importante não só para os protestantes, como também para os católicos, tá? Essa mulher é uma personagem ilustre. Só lembrando, é uma mulher que Deus escolheu para ser a mãe do nosso Salvador. Nós estaremos falando sobre o nome Maria tem poder. É um título, gente, que é muito discutido em linhas teológicas acadêmicas, que existem duas linhas de pensamento, tanto protestante quanto católica, e nós iremos trazer à luz da Bíblia Sagrada. Embora nós iremos trazer um pouco sobre a questão da linha de pensamento católico e também a linha de pensamento protestante, e vamos ver qual a que mais se aproxima da verdade com relação a este nome. Só lembrando que nós estaremos usando bíblias de estudos para tentarmos mostrar para vocês algumas veracidades a respeito dessa linha de pensamento. Então vamos lá. Estaremos falando aqui sobre o nome Maria tem poder, ou o nome poderoso de Maria. Estamos aqui no nosso estudo. Só lembrando, esse estudo eu vou estar deixando na descrição do vídeo, vou estar deixando o link, quem quiser baixar, ok? E estudem, analisem, deem a sua pontuação aí, observem. A minha indicação é que vocês estudem bastante a palavra de Deus e tirem as suas próprias conclusões, tá? Só lembrando que nós tentamos aqui ser o mais possível neutro, ou seja, como assim? Nós não defendemos placa de igreja, nós não defendemos catolicismo e nem tampouco os protestantes. Nós queremos se baseamos na Bíblia Sagrada e também na história para podermos trazer o melhor para vocês. Então vamos lá. Temos aqui o nosso título, que é o nome Maria tem poder. E nós vamos aqui na nossa introdução. Só lembrando, gente, que para nós trazermos sobre esse assunto, nós vamos trazer um pouco primeiro sobre a tradição da igreja, tá? A tradição da igreja católica, né? E nós vamos trazer também o segundo ponto aqui sobre a Bíblia Sagrada, para vocês entenderem o porquê que nós estamos trazendo a respeito disso. Então vamos lá. Para trazermos sobre isso aqui para vocês, eu quero que vocês analisem bem na tela aqui, na telona é o que nós estamos deixando aqui. Vamos aqui, ó. Em algumas vezes dúvidas têm surgido e os porquê de tantas linhas de pensamentos e doutrinas diferentes. Observei que todo cristão precisa, em primeiro lugar, conhecer a Bíblia, não só a Bíblia em uma linguagem em si, as que ele puder ler, porque isso vai ajudar a abrir a mente sobre o que Deus de fato revelou e o que os homens criam como regras. Por que eu falo a respeito disso? Porque quanto mais Bíblias de linhas, seja ela católicas ou protestante, quanto mais Bíblias vocês tiverem, é melhor. Só lembrando, eu tenho uma Bíblia de linhas católicas, eu tenho uma Bíblia Ave Maria, eu tenho uma Bíblia Tebe, tenho uma Bíblia Jerusalém, tenho uma Bíblia do grego para o português do Frederico Lourenço, ou seja, eu tenho algumas Bíblias católicas muito boas, gente, tá? Então, estudem. Bíblias protestantes, eu tenho a Pentecostal, tenho da NVI e tenho outras aqui, tá? Então, analise. Nós estamos aqui na nossa introdução. Estamos falando sobre o nome poderoso de Maria. Será que realmente o nome Maria tem poder? Então, vamos lá. Iremos trazer um assunto que tem linhas de pensamentos diferentes sobre uma personagem da Bíblia que foi muito importante e teve um papel fundamental nos planos de Deus para a sua concretização do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Só lembrando, gente, a Virgem Maria, ela não foi uma personagem qualquer. Assim como muitos outros personagens que Deus levantou, não foram um personagem qualquer. Por que eu digo isso? Lógico, colocando todos na mesma categoria de igualdade, porém, cada pessoa teve, os que Deus chamou, teve um chamado, uma missão totalmente diferente um dos outros. Porém, existiram pessoas que fizeram história. Inclusive, Maria foi uma delas, né? Ela não é uma personagem qualquer, ela é uma mulher
que teve a graça de Deus, ela é bendita entre as mulheres. Ela teve a graça de Deus de dar luz ao Salvador. Então vamos lá. A Santíssima Virgem Maria, como é conhecida na Igreja Católica Apostólica Romana, como sendo a mulher mais importante na história, porque ela deu à luz o Salvador do mundo. O nome Maria é o nome mais citado pelos devotos católicos e é sobre esse nome que nós vamos estudar o nome poderoso de Maria. Gente, isso aqui é muito importante. Então nós vamos trazer aqui um pouco sobre a tradição da Igreja Católica e nós vamos trazer no segundo ponto sobre a Bíblia Sagrada para vocês entenderem, tá? Só trazendo aqui um pouco sobre a tradição, gente, para a gente entender o que é tradição, porque as pessoas não sabem o que é tradição, tá? Segundo o Dicionário Júnior da Língua Portuguesa, a palavra tradição significa conjunto de costumes e ideias, ritos e lendas. A tradição para a igreja são como um conjunto de dogmas religiosos deixados pela sucessão apostólica. Aí eu quero trazer algumas coisas, alguns dogmas para vocês terem conhecimento que foram criados ao longo dos anos pela Igreja Católica que muitas pessoas desconhecem e até muitos protestantes e católicos principalmente desconhecem a respeito deste assunto. Então é importante eu trazer aqui para vocês terem conhecimento. Só lembrando, se vocês quiserem esse estudo que está sendo dado aqui, vocês podem baixar na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando o link, depois vocês tiram as suas próprias conclusões, tá? Vamos lá. A tradição para a Igreja Católica é um conjunto só, repetindo. A tradição para a Igreja são um conjunto de dogmas religiosos deixado pela sucessão apostólica, ou seja, para a Igreja Católica, a sucessão apostólica que veio de Pedro, segundo eles, até o Papa dos dias de hoje, é muito importante. Então vamos lá. A história no século de número 15, no ano de 1546, foi conferida a tradição a autoridade igual à da Bíblia. Por que eu estou trazendo a respeito disso? Porque quando eu for falar sobre o nome poderoso de Maria, para me confirmar a respeito disso, eu estou trazendo dentro da tradição e segundo nós vamos trazer o segundo ponto, que é o que a Bíblia diz e o que a tradição diz, entendeu? Vamos lá. Então, no século XV, no ano de 1546, foi conferida à tradição a autoridade igual à da Bíblia, ou seja, eles colocaram a Bíblia no mesmo pé de igualdade com a tradição. Então, isso dá à Igreja Católica, a tradição, uma autoridade muito grande a respeito de uma autoridade igual à da Palavra de Deus. Então, vamos lá. A história mostra que em 1546 a Igreja Católica Apostólica Romana colocou a tradição eclesiástica em pé de igualdade com as Escrituras. Por diversos fatores, dificultou-se a livre leitura da Bíblia Sagrada. Gente, nós vamos para outro ponto aqui, eu não vou me estender muito sobre isso aqui, é só para mostrar para vocês o que aconteceu na história neste século e neste ano, para vocês entenderem que a Igreja Católica colocou a tradição no mesmo pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. Muitos ficaram sem conhecer a palavra de Deus por séculos. Deste modo, milhares de pessoas nasceram, viveram e morreram mergulhados na superstição sem terem conhecido o plano de salvação. Então eu vou deixar aqui algumas coisas com relação a essa tradição e que Jesus condena, certo? Tal prática. Isso aqui em Mateus capítulo 15, versículo 3, em Marcos capítulo 7, versículo 3 ao 13, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, Isaías capítulo 8, versículo 20, 2 Timóteo 3, 16 e Marcos 7, 13. Vocês analisem a respeito disso. Já no Novo Testamento de Mateus e Marcos, Jesus ele vai falar a respeito da tradição dos fariseus, ou seja, eles usam a tradição, mas se esquecem das escrituras sagradas. Vamos lá. A tradição trouxe vários dogmas e cerimônias que não correspondem com as sagradas escrituras. Se nós analisarmos aqui, nós vamos ver algumas coisas importantes. Vejamos alguns dogmas e cerimônias referentes à Virgem Maria. Primeiro, vamos lá. No século V, no ano 431, Maria é
é conferida a ela como sendo a mãe de Deus. Nós não traremos aqui para vocês a respeito deste tema aqui sobre Maria Mãe de Deus, porque isso aqui é um assunto para o próximo vídeo, ok? Nós apenas vamos falar os dogmas para que vocês tenham conhecimento no que aconteceu nos séculos e no ano em que a Igreja Católica começou a elaborar os seus dogmas, seus ritos, a respeito de suas crenças. Vamos lá. No século de número 8, no ano de 789, iniciou o culto das imagens. Só para ter ideia, o culto das imagens começou neste ano aqui, neste século aqui, tá? No século de número 8, no ano de 819, a festa da Assunção de Maria passa a ser observada, ou seja, a partir deste século e deste ano, a festa da Assunção de Maria passa a ser observada, que ela foi assunto ao céu, ou seja, que ela subiu para o céu. Alguns dizem que ela foi de corpo e alma e espírito, outros dizem que foi só de espírito, não sei. Então isso aqui é uma tradição católica. Vamos lá, vamos para o outro dogma aqui. No século de número 9, no ano de 890, começa-se a canonização dos santos, em que eles começam a canonizar os santos para dar aquela veracidade a respeito dos santos, tá? No século de número 20, no ano de 1950, a Assunção de Maria, tá? Então é isso aí, gente. Vamos dar uma passada aqui. Olha só. A Igreja Católica e a interpretação da Bíblia, no Compêndio do Vaticano II, lê-se o seguinte: não é através da Escritura, olha só o que eles dizem, ó, não é através da Escritura apenas que a Igreja deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado. Por isso, ambas, as Escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentido de piedade e reverência, está na página de número 127, no terceiro catecismo da página 152 e 154, lemos que a tradição é a palavra de Deus, não escrita, mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e transmitida inuterada de século em século até nós. A tradição deve dar-se o valor que se dá à palavra de Deus, revelada, contida nas Sagradas Escrituras. Porém, este ensino anula a palavra de Deus como suficiente, como revelação de Deus aos homens. A lei é o testemunho, e se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Aqui é uma resposta, gente, que das Escrituras Sagradas a respeito deste assunto. O que eu quero dizer com isso? Que como eles colocaram que não é apenas as Escrituras, mas também a tradição tem que ser observada, então para a Igreja Católica a Bíblia ela não é suficiente, ela não tem uma veracidade concreta, ou seja, para ela ter uma veracidade altíssima, singular, ela precisa-se também da tradição. Ela precisa-se da tradição oral, que é justamente aquilo que eles falam, que é o que foi passado para os apóstolos e seus sucessores. Então a Bíblia ela só tem essa veracidade quando ela também é marcada com a tradição. Só que eu faço uma pergunta para vocês. Que tradição oral é essa que nós não temos esse documento escrito? Como eu posso comprovar que a tradição oral ela é uma tradição que não tem alterações, que ela tem veracidade se ela não tem nada escrito comprovando aquilo que foi dito, a não ser o que temos em mãos, que é a prova cabal, tangível, que é a palavra de Deus. Então é por isso que os protestantes eles se apropriam da palavra de Deus. Por quê? Porque é uma prova que está escrita nas nossas mãos. Nós só podemos combater as heresias, nós só podemos ir contra o ensino herético se está escrito, se temos alguma prova. Então, pela tradição oral, pelo que foi passado de apóstolo, para seus sucessores e para os seguidores dos apóstolos, e chegou até a Igreja Católica hoje, nós não podemos comprovar nada porque não tem nada escrito. E não tem nada comprovando que aquilo é verdade. E lembrando, gente, a Bíblia ela é a única inspiração divina.
a tradição oral não tem nada comprovando a respeito disso, ok? Então vamos lá. Nós vamos para outro ensino aqui. Como vimos, a tradição trouxe sérios problemas para a igreja, causando dualismo de pensamentos, ou seja, duas linhas de pensamento, Bíblia versus tradição, tradição versus Bíblia. Como muitos não tinham acesso à Bíblia, ficou fácil manipular as massas com qualquer discurso eclesiástico. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, a tradição ficou no mesmo nível de igualdade, superioridade e ordenança para todos os fiéis. Então vamos lá, gente. Então, por que eu quis trazer a respeito disso? Porque para se basear que o nome Maria tem poder, isso não tem base bíblica. Então eles usam argumentos da tradição para provar que esse nome tem poder, e eles colocam a Virgem Maria como mesmo pé de igualdade no nome de Jesus, entendeu? Então é por isso que eu estou trazendo a respeito disso. Primeiro ponto, nós estamos trazendo sobre tradição, sobre alguns dogmas da tradição, e em segundo lugar, segundo ponto, nós vamos trazer sobre a Bíblia, para que vocês entendam bem o estudo. Então vamos lá. O nome Maria tem poder mesmo ou é mais uma invenção da tradição católica apostólica romana para tentar enganar, manipular o povo? Vamos lá. Sim, a respeito desse tema, ao nome de Maria, a tradição criou vários dogmas marianos para expressar sua veneração a ela. Vamos analisar no tópico 2, dentro da Bíblia Sagrada, no que ela diz sobre o assunto. Ou seja, eu trouxe alguns dogmas, eu trouxe sobre a tradição católica, agora nós vamos para a Bíblia, né, sobre o que a Bíblia realmente fala a respeito deste assunto, se realmente o nome Maria tem poder, tá ok? Então vamos lá. Então estamos aqui no nosso segundo ponto, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus inspirada para o crescimento da fé cristã. Tá aí 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 2 Pedro capítulo 21, capítulo 1, versículo 21 e Hebreus capítulo 1, versículo 1. É através dela, ou seja, da Bíblia, que conhecemos de fato a vontade de Deus para as nossas vidas. Nela, Deus se revelou aos patriarcas e a muitos homens do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, através de seu Filho Jesus, como aquele que veio revelar a graça de Deus aos homens. A Bíblia é singular, ela foi literalmente soprada por Deus. A palavra inspiração seja usada apenas uma vez no Novo Testamento. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que é uma carta escrita pelo apóstolo São Paulo, endereçada para Timóteo, que era um dos seus filhos na fé, ele diz o seguinte, que fala que a Bíblia Sagrada, ela é inspirada, ela é apta para... Toda a Bíblia é inspirada, a Bíblia diz que ela tem uma coisa importante que as pessoas se esquecem, gente, que ela é apta para ensinar, redarguir, corrigir justiça. Se você analisar aí, ela foi literalmente soprada por Deus. Vamos lá. No Antigo Testamento, Jó, capítulo 32, versículo 8, o processo pelo qual Deus transmite sua mensagem autorizada aos homens é apresentada de muitas maneiras, tá? Aí aqui eu trago alguns livros aqui sobre introdução bíblica de Faculdade Teológica Bereana Internacional, que é um livro que eu estou me basando em algumas coisas, tá? Para vocês terem noção. E nós vamos lá. A descrição bíblica de inspiração, Paulo cita na segunda carta a Timóteo que os textos sagrados foram soprados por Deus, que no grego é theopneustos. É por isso dotado de autoridade divina. Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. Ele mesmo se encarregou de tudo para que a sua revelação ultrapassasse séculos. O Senhor Jesus usou as Escrituras para explicar a respeito da sua vida e vinda, que está em Mateus capítulo 4, versículo 4, que fala sobre a tentação de Jesus, que Jesus usou as Escrituras, assim como o inimigo também usou de forma contrária, e Jesus rebateu com as próprias Escrituras, né? Que está no capítulo 4, versículo 4, do versículo 7 também o versículo 10. Em Lucas capítulo 24, versículo 44, muitos textos foram citados por Cristo para confirmar o que já estava escrito há muitos anos atrás, tá, gente? Então analise esses dois textos de Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 24, versículo 44, tá? Então vamos lá. A Maria na Bíblia, realmente esse nome tem poder? Vamos lá. O nome Maria é procedente do hebraico Miriam, que também originou Miriam,
que Maria é um nome muito comum nos textos bíblicos. No Novo Testamento, esse nome aparece constantemente. O dicionário Cliff confirma o significado desse nome na versão, o nome da irmã de Moisés, certo? Vamos lá. Maria nos Evangelhos, gente. O Evangelho de Mateus. Então, todos esses textos que eu estou citando, ele cita a respeito de Maria. Vamos lá. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 27 ao 38, 39 e 45, 45 ou 55. Lucas, capítulo 2, versículo 4 ao 7. E Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 51. Só lembrando que o Evangelho de Lucas foi um dos que mais trouxe a respeito da personagem Maria e a respeito do nascimento de Jesus, tá? Foi ele que mais destacou a respeito dessa personagem, dessa trajetória. Então é por isso que os católicos se abusam, posso dizer assim, usam muito os textos mais de Lucas, porque Lucas é o que mais traz referência a respeito dela na história. E lembrando, tá, gente? É que nós não podemos negar e tirar Maria da história, porque ela faz parte também da história. Porém, você nunca vai ver nenhum dos evangelhos exaltando nenhum personagem a não ser a respeito de Jesus. Pode confirmar isso. Se você lê o Evangelho de Mateus, se de fato você lê o Evangelho de Mateus todo, do capítulo 1 até o último capítulo, tanto o Marcos, o Evangelho de Marcos, do capítulo 1 até o último capítulo, do capítulo de Lucas também, de João, vocês vão verem que todos os evangelhos, eles vão citar vários personagens na história, inclusive Maria aparece nessa história, não só ela como outros, né? Mas os evangelhos vai citar, vai exaltar, vai apontar para o Salvador chamado Jesus. Então Jesus, ele é o centro da história. O evangelho foi escrito não por causa de Maria, o evangelho foi escrito por causa de Jesus, por causa do plano divino de Deus à humanidade. O objetivo de Deus não era mostrar os personagens em si, mas mostrar o seu plano divino na sua concretização no seu Filho, na sua morte e ressurreição. Ok? Então vamos lá. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao 5, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 ao 27. Então usei várias Bíblias. Eu usei a Bíblia de estudo Ave Maria, a Bíblia de estudo Jerusalém, a Bíblia de estudo Tebe, a Bíblia de estudo arqueológica, a Bíblia de estudo pentecostal. Usei também a Bíblia de estudo grego para o português de Frederico Lourenço, que justamente são as Bíblias católicas que eu mais gosto de usar nesses estudos para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Então, todos esses evangelhos aqui que eu citei, Mateus, Marcos, Lucas e João, cita a respeito da personagem Maria na sua trajetória, e nenhum desses textos, nenhum desse versículo mostra Maria fazendo milagres, não mostra ela tendo poder e nem ninguém usando o nome dela como poderoso, certo? Já em Atos dos Apóstolos, se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo de número 14, Lucas, o historiador, é o único escritor bíblico que mais fala a respeito de Maria, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos dos Apóstolos. Só lembrando, gente, que Lucas, ele não foi um apóstolo de Jesus Cristo, tá? Ele, na verdade, ele foi um seguidor do apóstolo Paulo. Observa só. Em Atos capítulo 1, versículo 14, é a última referência que fala a respeito da Virgem Maria. A última referência. Em Atos dos Apóstolos é a última referência a respeito de Maria, e sabemos que na cruz o Senhor Jesus entregou a sua mãe aos cuidados de João, em que temos, historicamente falando, a sua casa em Éfeso, que é justamente essa casinha aqui, gente, que eu vou estar mostrando aqui na telona para vocês, tá? Casa de Maria em Éfeso. Vou aumentar mais um pouco aqui, para vocês terem noção. Aqui foi os últimos dias da Virgem Maria, que ela esteve na Terra, e o relato bíblico em que nós temos essa referência está em
Atos capítulo 1, versículo 14, que é onde a última vez onde ela aparece na história, tá? Só para lembrar para vocês. Então vamos lá. A Bíblia e o nome Maria. O que a Bíblia fala sobre o nome poderoso de Maria? Na verdade, nenhum dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não registra nada a respeito. O livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, cita a última vez que ela aparece, que é Atos capítulo 1, versículo 14, aquilo que eu falei para vocês. Os autores não se preocuparam ou não se preocupam em relatar a respeito dela, embora ela faça parte da história, e principalmente porque ela deu à luz ao Salvador. Os autores bíblicos se preocuparam em relatar a história do Messias que viria. Todos os autores dos evangelhos, quando começam a escrever, eles citam algo muito interessante. Olha só, Mateus capítulo 1, versículo 1, como é que ele começa a história? Ele começa assim, ó, livro de geração de Jesus Cristo, já está apontando para ele, embora Maria possa aparecer depois, posteriormente. Marcos capítulo 1, versículo 1, no princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, ou seja, o evangelho não é deles, o evangelho é de Jesus, porque ele está falando de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 1, tendo, pois, empreendido por em ordem as narrações dos fatos que entre nós se cumpriram, ou seja, Lucas estava pegando informações e tentando reunir tudo aqui para ele poder escrever a respeito dos acontecidos, dos relatos, para ter uma prova cabível para trazer a respeito das coisas, né, sobre os assuntos. E João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em todos os evangelhos, os escritores sempre apontam para Jesus, o personagem central das escrituras sagradas. Então, gente, todos os evangelhos, até mesmo o livro de Atos, eles apontam para Cristo. Embora Atos dos Apóstolos vai falar sobre a saída da igreja, né, evangelizando na explosão do Espírito Santo, Atos capítulo 1 começa Jesus ainda com eles, e eles reunidos, né, e a última vez que Maria aparece ali na história. Já os textos, ela já some, depois de Atos ela não aparece mais, aí já aparece os apóstolos pregando, evangelizando, anunciando o evangelho, sendo mortos, curando, batizando, demônios sendo expulsos, o poder do evangelho, do poder do nome de Jesus sendo manifestado, e ele concretizando aquilo que estava sendo falado e concretizando na mesma hora com os seus apóstolos, e o evangelho crescendo, pessoas sendo salvas, sendo libertas, a igreja sendo perseguida, porque teve a perseguição da igreja aqui também, para quem não sabe, tá? Então tudo isso é importante notar para vocês. Então vamos lá, o nome Maria, gente, o nome, ó. Como vimos, não há nada mostrando que o nome Maria tem poder. Embora a Igreja Católica Apostólica Romana tenta usar o Evangelho de Lucas para passar a ideia sobre as doutrinas marianas, quando o anjo Gabriel saúda ela. São doutrinas erradas de uma exegese falida, mal interpretada, que não tem base bíblica. O que diz a Bíblia? Ou o que a Bíblia diz? Vamos lá, aqui iremos trazer várias citações bíblicas a respeito do nome que de fato tem poder. Então, se você abrir a sua Bíblia, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, na Bíblia de estudo Ave Maria e na Bíblia Jerusalém, na Bíblia Tebe. Todas elas confirmam. E na Bíblia de estudo grega por português do Frederico Lourenço, todas elas testificam isso aqui que eu vou dizer, ó, porque foram tiradas dela, tá, esse estudo. Vamos lá, gente, ó. Marcos capítulo 16, versículo 17, fala o quê? Disse Jesus em meu nome. Ele não está falando o nome de Maria e nem de nenhum outro. Ele está falando em meu nome. Jesus aqui, ele já tem ressuscitado no texto. E ele aparece para os seus discípulos e diz o seguinte: em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em meu nome vocês vão curar os enfermos. E esses sinais seguirão vocês. E a Bíblia diz que no último versículo desse capítulo de Marcos 16, e foram eles pregando em todas as partes e confirmando os sinais, como disse o Senhor. Ou seja, Deus confirmou automaticamente os sinais que eles seguiam. Tá? Então, aqui mostra que o nome de Jesus tem poder e não o nome de Maria. Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 10, 12 e 30. O apóstolo Pedro testifica do nome de Jesus ao curar o coxo e o nome que traz salvação. Que ele fala assim, ó, que em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, a qual devamos ser salvos. Quando Pedro e João
Em Atos capítulo 3, levanta o paralítico, ele levanta não é no nome de Maria, ele levanta o paralítico no nome de Jesus. E ele anuncia Jesus e ele fala que nenhum outro, Atos 4, 12, ele fala que nenhum outro nome há salvação debaixo do céu a qual devamos ser salvos. Então não há nome que salva se não for por intermédio da pessoa bendita de Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 18, Pedro e João foram proibidos de pregar e ensinar no nome de Jesus. Então, gente, o nome Jesus era o nome que era ensinado, era o nome que era evangelizado, era o nome que era propagado, era o nome que era falado por eles para salvação. Então, é sobre este nome, gente. Então, vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 30, mais uma evidência sobre a oração feita no nome de Jesus. O lugar estremeceu e até a presença do Espírito Santo atuou no lugar. Só lembrando, se caso você analisar esses textos aqui, vocês notam que a doutrina apostólica, a referência apostólica que os apóstolos tinham, era só sobre Jesus. Não tinha nada a respeito de outro personagem na história se não fosse Jesus. Tudo que eles iam fazer era no nome de Jesus. Então a Bíblia ela traz essas referências e essas questões que é importante nós analisarmos a respeito disso, porque toda igreja atual precisa seguir o modelo dos apóstolos. E onde eu posso encontrar essas bases, esses ensinos e essas questões, como eu devo me comportar como os apóstolos, como eu devo seguir a doutrina dos apóstolos? Quando eu analiso os seus escritos, aqueles que eles deixaram. Então, na tradição oral, você não vê isso. Não temos provas sobre isso. Mas quando você vai para a Bíblia, aí a Bíblia vai mostrar para vocês a respeito dessas questões. Então vamos lá. Se nós analisarmos Atos capítulo 8, versículo 12, Filipe anunciava o nome de Jesus, o evangelho em Samaria. É só vocês analisarem, gente. Eu estou abrindo aqui a Bíblia, tanto a Bíblia Ave Maria, a Bíblia de estudo Ave Maria, a Bíblia de estudo Tebe, a Bíblia de estudo cronológica, a Bíblia de estudo Tebe, a Bíblia de estudo Jerusalém, a Bíblia de estudo do grego para o português. São essas Bíblias que eu estou me referindo aqui para vocês terem noção, tá? Então vamos lá. Então, Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40, Filipe anunciava o evangelho para o eunuco. O eunuco estava lendo o que, gente? O eunuco estava lendo aquela passagem a respeito de Isaías, do profeta Isaías, em que fala sobre o cordeiro, que ele foi levado diante dos nossos. Vamos começar do primeiro versículo? Quem deu crédito à minha pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor. E foi subindo como reno novo, de uma terra seca, que não tinha parecer, nem formosura. E ele foi insultado, foi rejeitado vendo dos homens. Então, quando ele começa a falar sobre esse martírio desse homem lá em Isaías, aí Filipe aparece e começa a anunciar. Você ouviu falar de Jesus? Então pronto, é sobre isso que nós vamos retratar. Atos capítulo 19, versículo 17, Paulo prega o evangelho em Éfeso e o nome de Jesus é engrandecido. Vocês estão observando que sempre é Jesus? Não tem questão de Maria aqui. Atos capítulo de número 21, versículo 13, Paulo chega em Jerusalém e é preso e diz que está ligado a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Tudo é sobre Jesus. Os apóstolos eles tinham tudo em comum. Tudo é Jesus. O ensino é sobre Jesus. O evangelho é de Jesus. Morte e ressurreição, quem salva é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem batiza é Jesus. Então vamos lá. Nós anunciamos o evangelho de Jesus. Ele mesmo falou em Gálatas, gente. Paulo falou, se alguém aparecer trazendo outro evangelho que não seja esse que nós estamos trazendo, seja anátema. Seja maldito, cara. Então não tem como, gente. Então é só no nome de Jesus. Então lá, Filipenses capítulo 2, versículo de número 9, o nome sobre todo nome que se dobre todo o joelho. Ó. É um nome poderoso. Todo nome que está, um nome acima nos céus, na terra e embaixo na terra, se dobre todo o joelho. Acabou-se.
é só no nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 11, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, Paulo escreve nas cartas, dizendo que ele é o nome poderoso, sobreexcelente, em todos os cantos. Seja, e ele interessante que ele usa termos que é importante a gente lembrar, que as pessoas se esquecem disso, em cima no céu. Quando ele fala o nome poderoso em cima no céu, o próprio Deus Pai exalta o Filho nessa questão, porque ele herdou esse nome poderoso. Quando ele vai falar a respeito na terra, que na terra, no tempo de Paulo, já existiam vários deuses, ou seja, deuses pagãos, né, que eles adoravam, os gregos adoravam, tradições gregas, judaicas também, os fariseus, enfim. Mas o nome poderoso que era exaltado no céu e na terra e debaixo da terra era o nome de Jesus, que Paulo deixou bem claro aqui. Embora Paulo ele fora um fariseu, ele conhecia a tradição judaica do hebraico, ele conhecia a língua hebraica, ele sabia e conhecia as questões literárias, porque ele foi um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um doutor da época da lei. Então Paulo ele se aprimora dessas questões, e agora, cheio do Espírito Santo, ele traz detalhes mais importantes para a igreja. Por isso que Paulo ele foi uma ferramenta de Deus para levar o nome de Jesus não só para os judeus também, mas também para os gentios, porque ele era o apóstolo dos gentios, entendeu? Então ele tinha uma missão maior. Então vamos lá, em Hebreus capítulo 1, versículo 4, herdou o nome mais excelente do que o dos anjos. Isso aqui está se referindo a Jesus, gente. Então todas essas referências estão apontando para o nome Jesus, e não existe referência dizendo que o nome Maria tem poder, gente. Tá? Quero agradecer a todos vocês. Se caso vocês quiserem esse estudo, eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Analisem, olhem lá os dogmas, quando foi criado, o século, o ano. Se vocês não conheciam a respeito disso, conheçam, porque isso é importante. Olha só o que foi que a tradição católica fez com a Bíblia. Eu vou estar trazendo outros estudos a respeito do que a tradição católica fez com a Bíblia Sagrada, só para vocês verem. Eu vou trazer mais detalhado outras coisas. Tá? Eu trouxe isso aqui que é porque, como eu ia trazer sobre a tradição e a Bíblia, né, o que a tradição diz e o que a Bíblia diz, para que a gente possa ter noção. Eu não posso confiar na tradição se a tradição ela não tem base bíblica. Eu só confio na tradição apostólica, na sucessão apostólica, como eles dizem, se caso essa tradição ela tem envolvimento com o ensino escriturístico, ou seja, se ela tem base bíblica. Se não tiver base bíblica, eu não posso aceitar, gente, porque isso é antibíblico, tá? Então, não estou aqui dando vazão para os protestantes e reputando ou colocando abaixo o catolicismo, muito pelo contrário. Nós aqui tentamos trazer as verdades, nós somos neutros com relação a isso, porque não defendemos placa de igreja, porém as verdades nós temos que dizer, a verdade bíblica nós temos que falar e ensinar. Então, quero agradecer a todos vocês. O nome Maria tem poder? Não, não tem poder. O nome poderoso que a Bíblia registra se chama Jesus. Mas Maria, ela foi uma mulher muito importante na história. Então quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoe. Nós estamos no canal Nos Podcast, que Deus abençoe com conhecimento. Eu vou estar deixando esse vídeo, esse link, aliás, desse estudo na descrição do vídeo. Baixem e sejam abençoados por Deus. E fui, valeu, um abraço.